Muito bem, amigos. Hoje nós vamos discutir o cilindro de bases circulares. Para isso, eu vou utilizar um aplicativo do curso de colégio objetivo. De acordo? Então vamos lá. Nos cilindros de bases circulares, cilindros de bases circulares. Olha, as duas bases circulares, ok? As bases são dois círculos paralelos entre si congruentes e contidos em dois planos distintos. Então, as bases, são esses círculos em destaque, são paralelos entre si, estão contidos em dois planos distintos, também paralelos entre si, e os dois círculos são ainda congruentes. A altura h do cilindro, pessoal, nada mais é do que a distância entre os planos que contêm as bases. Então, essa seria a altura do nosso cilindro. Cilindro de bases circulares. O que é o eixo central do cilindro? O eixo central do cilindro é o segmento que tem extremos nos centros das duas bases. Então, esse segmento com centro numa das bases, perdão, com extremo no centro de uma das bases, com extremo no centro da outra base, é chamado eixo. Qualquer segmento paralelo ao eixo central do cilindro e com extremos nas circunferências que limitam as bases, recebe o nome de geratriz. Então, a geratriz nada mais é do que um segmento que tem extremos nas circunferências que limitam as bases e é paralelo ao eixo central do cilindro. Então, aqui eu tenho em destaque para você o que seria a representação de uma geratriz, mas se eu construir um segmento com um extremo nessa circunferência e o outro extremo aqui, sendo esse segmento paralelo ao eixo central, ele também receberá o nome de geratriz, tá bom? Até aí tudo bem, né? Muito bom. Cilindro circular reto. Cilindro circular reto é todo cilindro circular cujo eixo central é perpendicular ao plano que contém, aos planos, né, que contém as bases. Então, se o eixo central é perpendicular aos dois planos, aqueles planos que contêm as bases, o cilindro é chamado de cilindro circular reto. Como desenhar um cilindro circular reto? Uma sugestão é, primeiro, você desenha um retângulo. Linhas bem discretas, né? Um traço bem fino, tá ok? Depois você desenha as bases do cilindro. Aí pode apagar essas duas linhas aqui, as duas linhas horizontais. Agora você vai reforçar as linhas, tomando cuidado com a linha tracejada, que é aquela linha que você não enxerga. Então, eu enxergo esta circunferência e muito bem, eu enxergo essa geratriz, essa outra também, e esse arco de circunferência eu enxergo. Aquele arco de circunferência que está lá atrás, ele está pontilhado porque eu não o enxergo. Se você quiser, você pode fazer um sombreadinho, tá? De tal forma que você tem, então, a representação gráfica do que seria um cilindro circular reto, tá bom? Tranquilo. Muito bom, vamos estudar o cilindro circular reto, cujo raio da base é o R maiúsculo e a altura é o H minúsculo. Então, olha para cá, raio da base, R maiúsculo, altura, H minúsculo. Tá? O que é a área da base? A base, pessoal, na verdade, as bases, né, elas são dois círculos de raio R. A área de uma base é a área de um círculo de raio R. Olha lá, eu tenho dois círculos, está acompanhando? Tá? A área de uma base é a área de um círculo de raio R. Prontinho. A área da base, πr ao quadrado. πr ao quadrado é a área de um círculo de raio R. Já havíamos estudado isso em geometria plana, tá? Então, cuidado, hein? Quando cobrarem a área da base, estão cobrando, na verdade, a área de um círculo, tá? Ok? πr ao quadrado. No caso da área lateral, vamos calcular a área da superfície que envolve lateralmente o cilindro. Para isso, eu vou utilizar esta super tesoura e vou cortar o cilindro ao longo de uma geratriz. Eu vou planificar essa superfície lateral do cilindro. Acompanhe então. Olha, estou cortando ao longo de uma geratriz. Agora eu desenrolo essa superfície lateral. Está acompanhando? O que é que vai surgir? Um retângulo. A planificação da superfície lateral de um cilindro nada mais é do que um retângulo. Note que um dos lados do retângulo tem a mesma medida que a altura do cilindro. E o outro lado do retângulo, nesse caso representado por esse segmento horizontal, ele tem medida que coincide com o comprimento dessa circunferência.
Assim, calcular a área da superfície lateral do cilindro nada mais é do que calcular a área dessa superfície, que representa a sua planificação. Calcular a área do retângulo, 2πr, que multiplica h, com a área lateral, 2π vezes r vezes h. Ok? Tranquilo? Área total. O nome já diz, pessoal, se a área total é a área que envolve toda a superfície, né, do cilindro, é a área de toda a superfície que envolve o cilindro. A área total, então, seria a área da base de cima, mais a área da base de baixo, mais a área da superfície lateral. Portanto, 2 vezes a área da base, mais a área lateral. Isso resultaria na área total. Bem fácil de memorizar, porque depende muito de bom senso, né? Volume do cilindro. O cilindro é equivalente a um prisma com a mesma área da base e a mesma altura. Assim, o volume do cilindro seria a área da base vezes a altura H. Volume do cilindro, pessoal, área da base vezes a altura. É a mesma fórmula utilizada para cálculo do volume de um prisma. Ok? Tranquilo? Muito bom. Secção meridiana. A secção meridiana do cilindro é o retângulo que se obtém ao seccionar o cilindro por um plano que contém o seu eixo central. O eixo central do cilindro está aqui destacado em branco. Agora eu vou intersectar o cilindrinho utilizando para isso um plano. Eu vou dividir o cilindro em 2 sólidos de mesmo volume. Eu vou efetuar sobre o cilindro um corte, utilizando para isso um plano que contém o seu eixo, que passa pelo seu eixo, tá? Ao desprezar essa metade do cilindro, eu tenho uma superfície, agora destacada em vermelha, que é o que nós chamamos de secção meridiana. A secção meridiana de um cilindro circular reto é, na verdade, esse retângulo, cuja medida de um dos lados coincide com o diâmetro da circunferência que está na base do cilindro, e a outra medida lateral coincide com a altura do cilindro, ok? Então, a área da secção meridiana seria a área desse retângulo, 2r vezes h. A área da secção meridiana, 2r vezes h. Perfeito? E o que é um cilindro equilátero? O cilindro equilátero é todo cilindro circular cuja secção meridiana é um quadrado. Então, quando essa secção meridiana, esse retângulo, for na verdade um quadrado, ou seja, quando h e 2r's forem iguais, nós dizemos que o cilindro é equilátero. Cilindro equilátero, portanto, é o cilindro cuja secção meridiana é um quadrado. E claro, para que esse retângulo possa ser chamado de quadrado, todos os 4 lados devem possuir medidas iguais. Então, h é igual a 2r's. Assim, o cilindro equilátero é aquele no qual a altura é o dobro do raio da base. Certo, pessoal? Então, terminamos o resuminho teórico por aqui. Vamos passar para a próxima página para continuar nossos estudos, ok? Muito bem, pessoal. Primeiro exercício. Uma garrafa térmica tem formato de um cilindro circular reto, fundo plano e diâmetro da base medindo 8 centímetros. Observe que se o diâmetro vale 8 centímetros, o raio vale 4 centímetros. Ela está em pé sobre uma mesa e parte do suco em seu interior já foi consumido, sendo que o nível do suco está a 13 centímetros da base da garrafa, como mostra a figura. Então, o nível do suco, né, está a uma altura de 13 centímetros da base da garrafa. O suco é despejado num copo vazio, também de formato cilíndrico e base plana, cujo diâmetro da base é 4 centímetros e cuja altura é 7 centímetros. Eu representei aqui para vocês o copinho, tá bom? Diâmetro da base 4 centímetros, isso indica que o raio da base vale 2 centímetros e a altura 7 centímetros, de acordo com o texto. O copo fica totalmente cheio de suco, sem desperdício. Nessas condições, o volume do suco restante na garrafa é em centímetros cúbicos aproximadamente. Adote π igual a 3. Pessoal, o volume do suco restante na garrafa nada mais é do que o volume do suco na garrafa menos o volume que foi despejado no copo, tá bom?
Volume do suco na garrafa é o volume de um cilindrinho, cuja base é um círculo de raio 4 centímetros e cuja altura é 13 centímetros. Lembra? Volume do cilindro? A área da base vezes a altura. A área da base, π, vezes o raio 4 ao quadrado, vezes a altura 13. Tudo isso em centímetros cúbicos. E esse é o volume do suco na garrafa. O volume do suco que está no copo, que foi despejado no copo. É só calcular o volume do copo. O copo é um cilindro cuja base é um círculo de raio 2 centímetros e a altura vale 7 centímetros. Volume do copo, área da base, π raio 2 ao quadrado, vezes a altura, que é 7. Tudo isso em centímetros cúbicos. Acompanhando, turma? Tudo bem? Para π igual a 3, né? Devemos trocar o π por 3, de acordo com o texto. Para π igual a 3, temos. Muito bem. Se o π é 3, pessoal, o volume do suco na garrafa menos o volume do suco no copo e, portanto, o volume do suco restante na garrafa é o volume do suco no interior da garrafa, 624 centímetros cúbicos. Descobri isso como? Substituí o π por 3, multipliquei por 16 e multipliquei por 13, tá? Menos volume do suco no copo. Substituo o π por 3, multiplico por 4 e depois multiplico por 7. 84 centímetros cúbicos. Assim, o volume restante, o volume de suco que resta na garrafa, é dado por... Quanto dá essa diferença? 624 menos 84? 540 centímetros cúbicos. De acordo? Não foi difícil, né? Foi tranquilo, né? E esse número, esse valor, aparece na alternativa C, ok? Espero que vocês tenham acompanhado essa questão. Muito bem, pessoal, próxima questão. Se as áreas laterais de dois cilindros equiláteros são, respectivamente, 16 π centímetros quadrados e 100 π centímetros quadrados, então seus volumes em centímetros cúbicos são, respectivamente, ok. Vamos admitir o cilindro de número 1 e o cilindro de número 2, tá bom? O cilindro é equilátero quando a altura é o dobro do raio da base, quando a secção meridiana do cilindro circular reto é um quadrado, tá? Então, se o cilindro é equilátero, a sua altura é igual ao diâmetro da base, ou seja, é o dobro do raio da base. Então, do cilindro 1, eu tenho raio da base valendo R, altura 2Rs, R minúsculo. No outro cilindro, cilindro de número 2, também equilátero, o raio da base é representado pela letra R maiúsculo e a altura o dobro do R, tá bom? Muito bem. Então, vamos pensar, em primeiro lugar, no cilindro de número 1. De acordo com o texto, a área lateral do cilindro de número 1 é igual a 16 π centímetros quadrados, tá bom? Acontece que a área lateral, lembra da fórmula? Fórmula para cálculo da área lateral de um cilindro, discutimos há pouco. 2πrh. Então, a área lateral do cilindro de número 1, 2πr vezes a altura h, que é igual a 2Rs. E isso tem que ser igual a 16 π centímetros quadrados, tá bom? Eu vou dividir os dois lados por π. No primeiro membro teremos R vezes R, R ao quadrado. E no segundo membro teremos o número 16 dividido por 4, que resulta em 4. R ao quadrado igual a 4 centímetros quadrados.
Extrai a raiz quadrada em ambos os membros da igualdade, lembrando que o que interessa para a gente é o valor positivo de R. Portanto, o raio minúsculo, R minúsculo, o raio representado por R minúsculo, vale 2 centímetros, tá bom? Volume desse cilindro. O volume do cilindro 1. Isso é fácil, hein? Volume de um cilindro, área da base vezes a altura. A área de um círculo de raio R é πr quadrado, vezes a altura, que é 2r. Vou substituir o R por 2 centímetros. Temos, então, π vezes 2 ao quadrado, vezes 2 vezes o R, 2 vezes 2, centímetros cúbicos. Volume do cilindro 1 é igual a, deixe-me ver, 4, 16 π centímetros cúbicos. Acabamos de encontrar o volume do cilindro 1. Gente, aqui eu vou dar uma dica muito importante, principalmente quando estamos enfrentando uma prova de vestibular. Notem que as alternativas apresentam dois valores. O primeiro valor é o volume do cilindro, que tem 16 π centímetros quadrados de área lateral. E o segundo valor é o volume do cilindro, que tem 6 π centímetros quadrados, 100 π centímetros quadrados de área lateral. Nós encontramos o volume do cilindro 1, o volume do cilindro cuja área lateral é 16 π centímetros quadrados. Portanto, nós encontramos o primeiro valor da alternativa correta. E só existe uma alternativa que apresenta para o volume 16 π em primeiro lugar, é a alternativa C. Portanto, nós já identificamos a alternativa correta, sem que para isso tenhamos calculado o volume do cilindro de número 2, tá? Então, observem que é muito importante jogar com os testes, se aproveitar das brechas, né, que o teste apresenta. Toda vez que vocês resolverem um probleminha, do tipo teste, é claro, problema é esse, no qual a alternativa correta apresentar mais de um valor, assim que você identificar um deles, procure verificar se é possível eliminar alternativas e identificar qual a correta, sem que seja necessário efetuar os demais cálculos, tá? Como eu estou aqui para treinar com vocês, nós vamos agora procurar o volume do outro cilindro. A área lateral do cilindro de número 2 é igual a 100 π centímetros quadrados. E a área lateral, como vocês sabem, 2π R, que agora é maiúsculo, vezes o H, que é o dobro desse R. E isso é igual a 100 π centímetros quadrados, tá bom? Muito bom, muito bom. Eu vou dividir os dois lados da igualdade por π. De um lado, no primeiro membro, ficaremos com R ao quadrado, e no segundo membro com 100 dividido por 4, que é exatamente 25, tudo isso em centímetros quadrados. Extraindo a raiz quadrada em ambos os membros da igualdade, lembrando que para nós interessa o valor positivo de R, já que R representa a medida de comprimento, conclui-se que o raio maiúsculo, ou melhor, o raio representado por R maiúsculo, o raio da base do cilindro de número 2 vale 5 centímetros. E dessa forma, o volume do cilindro de número 2, área da base, π, R ao quadrado, vezes a altura, é dado por, vamos lá, volume do cilindro 2, olha. Vou trocar o π pelo número 5. R ao quadrado, 5 ao quadrado, vezes 2, que multiplica o 5, tá bom? Volume é igual a 250 π centímetros cúbicos. Esqueci do centímetro cúbico aqui. Né? Valores que nós já sabíamos, já conhecíamos, né? Pois já havíamos identificado a alternativa correta, a alternativa C. Tá bom? Essa é a dica que eu dou para vocês. Espero que vocês tenham acompanhado. Muito bem, pessoal. Próxima questão. Dê um queijo com o formato de um cilindro circular reto,
cujos raio e altura medem respectivamente 6 centímetros e 3 centímetros, foi cortada uma fatia como mostra a figura. Tá bom? Perfeito. Então, tá aqui. Tirei uma fatia. Eu tirei uma fatia, pessoal, cujo ângulo aqui no centro corresponde a um ângulo de 60 graus. Pede-se o volume do sólido restante em centímetros cúbicos. Gente, dá uma olhadinha aqui no queijo, tá? É importante que nós consideremos que o raio da base, de acordo com o texto, né, é igual a 6 centímetros, certo? 6 centímetros de raio. E a altura, 3 centímetros. Deixa eu corrigir aqui, 3 centímetros. Muito bom. Quantas fatias como essa eu poderia extrair do queijo? Exatamente 6. Olha só. Eu extraio do queijo, tá? Acompanha aqui, ó. Bem aqui, tá vendo esse ângulo? Uma fatia cujo ângulo central corresponde a 60 graus. Mas, na verdade, eu posso conseguir 6 fatias iguaizinhas a essa. Afinal, 6 vezes 60 graus dá um total de 360 graus. Então, eu consigo 6 fatias, cada uma delas com ângulo central de 60 graus. 6 vezes 60 graus, 360 graus. Portanto, eu extraí do meu cilindro, do meu queijo, uma fatia. Em 6, eu extraí 1/6. Ora, quem tira 1/6 do queijo fica com os restantes 5/6 do queijo. Assim, olha a pergunta, o volume do sólido restante. O volume do sólido restante, o volume pedido, é 5/6 do volume do cilindro. Bem fácil, 5/6 do volume do cilindro. Na verdade, observem, eu divido o meu cilindro, o meu queijo, né, que tem formato cilíndrico, em 6 partes e retiro uma. Quantas sobram? 5 partes das 6. Então, o volume do sólido restante, o volume do queijo restante, corresponde a 5/6 do volume do cilindro. Então, nós teríamos 5/6. Qual o volume do cilindro? A área da base, portanto, πr ao quadrado, π raio ao quadrado, lembrando que o raio vale 6, vezes a altura. Tudo isso em centímetros cúbicos, ok? Tá bom? Tudo bem? Fácil, né? E se eu efetuar os cálculos, eu vou encontrar quanto? Dá 6, 30, 90π. Perfeito. 90π centímetros cúbicos. Este é o volume do sólido restante. Muito bom. Bonita questão, hein? Tá bom? Alternativa aí. Ok? Muito bem, pessoal. Mais uma questão. As bases do sólido ilustrado na figura 1, destacadas em amarelo, são figuras congruentes contidas em planos paralelos. Olha, figura 1, as bases do sólido estão destacadas em amarelo, são figuras congruentes e estão em planos que são paralelos. Perfeito. Esses planos distam entre si 6 unidades de comprimento. Olha aqui o número 6, indicando que a distância entre os dois planos, entre os planos que contêm as bases, é igual a 6 unidades. A base inferior desse sólido, apresentada na figura 2, é limitada por arcos de circunferências centradas em 2, 0, 4, 0 e 4, 2, e por 2 segmentos de reta. Então, peraí. Estamos na figura 2 observando a base. Pode ser tanto a de cima como a de baixo, porque na verdade são superfícies congruentes, né? Então tá bom, tá aqui. E de acordo com o texto, essa base ela é limitada por arcos de circunferência centradas do ponto 2, 0. Então aqui eu tenho o ponto 2, 0. E eu tenho um arco de circunferência que eu estou destacando para você agora. Eu tenho o ponto 4, 0. E com o centro nesse ponto eu tenho esse arco pequeno, mas também tenho esse arco maior, olha, tá vendo? Note que essa distância vale 4, observe bem, e essa aqui também vale 4. Portanto, eu tenho um arco com centro no ponto de coordenadas 4 e 0 e raio 4, e tenho um outro arco com centro de coordenadas 4 e 0 e raio 1, de acordo? E mais um arco aqui,
Estão acompanhando? Concentro no ponto de coordenadas 4 e 2, como é citado no texto, tá? E com raio também 1. Então, eu tenho um arco maior, esse outro arco, esse arco, e ele ainda cita dois segmentos. Quais são os dois segmentos? Aqui tem um segmento de reta e aqui tem outro segmento de reta. Então, essa região limitada pelos 4 arcos e pelos 2 segmentos de reta, essa região representa a base do meu sólido, tá bom? Ele pede o volume do sólido indicado na figura 1 em unidades de volume do sistema de coordenadas cartesianas O, X, Y, né? Um sistema tridimensional é igual a... Ele quer o volume do sólido. Pessoal, o sólido não é um cilindro, mas o seu volume continua sendo obtido por área da base vezes a altura. E a sua altura eu tenho, é 6. O que eu preciso é encontrar a área dessa região, a área da base. Isso me parece ser fácil. Olha só. Como encontrar a área da base desse sólido? Eu vou dar uma sugestão para vocês. Quer ver? Olha só. Eu vou calcular a área desse setor circular que eu estou destacando aqui em vermelho. Eu vou calcular a área desse setor circular que eu estou destacando em vermelho. Esse setor circular que eu estou destacando em vermelho, ele coincide ou corresponde, né, a 1/4 de círculo. Veja bem que tudo isso aqui, ó, esse setor que eu destaquei em vermelho, é 1/4 de um círculo de raio 4. Vocês concordam? Eu teria um círculo de raio 4, mas estou considerando apenas 1/4 do círculo de raio 4. Então, espera um pouquinho só. Vamos lá. Área da base. Primeiro passo para cálculo da área da base do meu sólido. A área da base. Eu vou calcular 1/4 da área de um círculo de raio 4. Área de círculo, πr ao quadrado. Então, a área do círculo inteiro seria πr ao quadrado, tá? Eu quero 1/4. Bom, desse quarto eu vou extrair, olha para cá, metade de um círculo de raio 1 e outra metade de um círculo de raio 1, tá? Esse círculo destacado em branco, aliás, deixa eu fazer o seguinte, ó, esse círculo aqui, ó, eu vou destacar em azul. Esse semicírculo, na verdade, é um semicírculo, né? Esse é um semicírculo de centro no ponto de coordenadas 2, 0 e raio 1. Raio 1. Esse aqui, também destacado em azul, também é um semicírculo. É um semicírculo, tá vendo? Meio círculo, né? Um semicírculo com centro no ponto de coordenadas 4 e 2 e raio também igual a 1. Ora, meio círculo de raio 1 mais meio círculo de raio 1 dá um círculo de raio 1. Portanto, eu vou subtrair um círculo de raio 1. Sua área, π vezes raio, que é 1 ao quadrado. Agora, eu preciso subtrair esta região que eu vou destacar em, vamos escolher uma cor? Cinza. Essa região aqui, eu preciso também subtrair a área dessa região. Essa região corresponde a 1/4, acompanhe, por favor, 1/4 de um círculo de raio 1. Então, eu vou subtrair 1/4 de um círculo de raio 1, π vezes 1 ao quadrado. Então, a área da base seria dado. Vamos lá? 16π dividido por 4, 4π. 4π menos π vezes 1 ao quadrado dá π, e π vezes 1 ao quadrado vezes 1/4, π sobre 4. A área da base... Estão acompanhando, pessoal? Tranquilo? Tranquilo, né? Então, a área da base dá 11π dividido por 4. Se você fizer a continha, trabalhar com mínimo múltiplo comum entre os denominadores, por exemplo, você vai encontrar para a área da base 11π sobre 4. Então, essa foi a primeira parte, tá? Volume. Como calcular o volume do sólido? O volume do sólido, embora ele não seja o cilindro, mas o volume é a área da base vezes a sua altura h, cujo valor é 6. Então, volume, 11π sobre 4 vezes 6. 11π sobre 4 vezes 6. Se eu efetuar esses cálculos, né, eu vou trocar o... Aliás, eu vou multiplicar o 11 por 6, certo? Depois eu vou dividir por
416,5 vezes π. Este é o volume em unidades de volume. Em unidades de volume nesse sistema OXYZ. Tá bom? E a alternativa C. Bonito exercício, espero que vocês tenham acompanhado, tá bom? Muito bem. Gostou? Deixa o joinha ali, tá bom? Inscreva-se no canal, deixe sugestões, ok? Espero ter ajudado vocês e até o próximo encontro. Um abraço.